Não é difícil gravar vídeo. Não é. Não é difícil. Meu Deus do céu, não é difícil gravar um vídeo. Mas vamos lá. A paz, gente. Eu sou o Henrique. Eu faço louvor pro Ministério dos Adolescentes da NAD. E no vídeo de hoje a gente vai continuar uma série que foi iniciada semana passada sobre a cosmovisão dentro de Senhor dos Anéis. Na semana passada foi abordado sobre Gandalf e como ele age como um profeta na Terra-média, do mesmo jeito que Jesus agiu como um profeta na Terra. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre Frodo e Sam e como eles agem como sacerdotes na Terra-média, do mesmo jeito que Jesus serviu como sacerdote na Terra. Antes de tudo, vamos apresentar os dois, né? O Frodo Bolseiro, ele é sobrinho do Bilbo e é o protagonista do livro O Hobbit e dos filmes do Hobbit. Mas eu considero os filmes do Hobbit porque são um lixo. Eu assisto aquele negócio, chega a ter dor de cabeça de tão ruim que são esses filmes, mas enfim. E beleza. O Frodo, logo no começo do Senhor dos Anéis, ele recebe o anel do Bilbo. Anel esse que o Bilbo pegou do Gollum, roubou do Gollum. Essa parte é mais escrita no livro e nos filmes do Hobbit, mas enfim. O Frodo recebe esse anel depois que o Bilbo abandona o condado e parte para Valfenda. No livro se passam 20, 30 anos, alguma coisa assim. Não é nem 20 nem 30 anos, intervalo de 17 anos. Mas no filme passam só alguns dias. E o Gandalf, ele descobre que esse anel pertencia a Sauron, que é o Senhor das Trevas na Terra-média. E a vontade de Sauron está presente no anel. Então, o Sauron ainda está vivo através daquele anel de poder. Porque o Sauron foi derrotado no final da Segunda Era, na batalha que teve entre os homens e os elfos contra Mordor, que é o reino de Sauron. Quando Gandalf descobre isso, ele pede para que Frodo vá para Valfenda, onde lá vai ter um conselho de Elrond e eles vão decidir o que vai acontecer com o anel. E aí também entra o Sam, que é o nosso segundo sacerdote. O Sam, ele é um hobbit do condado também, e ele age como um jardineiro do Frodo. Mas além disso, ele é o melhor amigo do Frodo. E enquanto o Gandalf tá falando com o Frodo, o Sam estava ouvindo tudo, estava escondidinho ouvindo tudo. E o Gandalf descobre que o Sam estava ouvindo, traz ele para dentro da casa do Frodo e fala, você vai com ele. Então os dois foram em direção a Valfenda para que fosse decidido o que aconteceria com o anel. Nesse meio do caminho eles encontram dois outros hobbits, que são o Merry e o Pippin. O Pippin, inclusive, é o personagem mais insuportável do Senhor dos Anéis, mas enfim. Que imbecil! Eles acabam encontrando o Passo Largo, e depois é revelado ser o Aragorn. Tem um monte de coisa, eles passam por Bree, eles são atacados pelos Nazgûl, ou Espectros do Anel, eu vou falar disso mais pra frente. E eles conseguem chegar em Valfenda. E acontece o conselho de Elrond, tudo, e eles decidem que o Anel precisa ser destruído, mas o único jeito de destruir o Anel é se ele voltar pra Mordor e ser jogado no fogo da Montanha da Perdição, que foi onde ele foi forjado. E só com o anel destruído, o reino de Sauron vai efetivamente cair e a Terra-média vai ser livre da maldade dele. Mas começa um debate muito importante nessa hora, porque tem um personagem importante chamado Boromir, ou Boromir. Boromir, inclusive, é um personagem tão insuportável quanto o Pippin. Vale a pena lembrar disso. O Boromir, ele diz que o anel precisa ir para Gondor, porque Gondor tá fraca. E ele sugere para que o poder do anel seja usado contra o próprio inimigo. Dá pra perceber que além do fato do Boromir ser insuportável, como se não bastasse ele só ser insuportável, ele também é burro igual uma porta. Mas acontece uma discussão gigantesca nessa hora. E o Frodo, ele levanta e se oferece de livre e espontânea vontade para ir até Mordor destruir o anel. E é formada a Sociedade do Anel, que é composta pelo Frodo, o Sam, o Merry, o Pippin, o Gandalf, o Passo Largo, o Aragorn, o Elfo Legolas, o Anão Gimli. O nome dele é Gimli. Não sei porque no áudio da câmera não pegou, mas faz parte da vida, né? E o Boromir, eu falei antes. E eles vão para Mordor. No final do primeiro livro, ou do primeiro filme, a Sociedade do Anel se desfaz. Porque o Boromir, ele tenta pegar o anel à força do Frodo. E não podia ser outro personagem, tinha que ser o Boromir. E só o Boromir consegue ser burro ao ponto de tentar tirar o anel do Frodo. Eu te odeio, Boromir. Eu te odeio! E o Frodo foge. Mas o Frodo não vai sozinho, não foge sozinho. O Sam vai junto.
Porque ele fez uma promessa pra Gandalf e pra ele mesmo. Ele não vai abandonar o Frodo de jeito nenhum. Então os dois partem juntos para um caminho oposto do resto da Sociedade do Anel. Nessa jornada dos dois, logo no segundo filme, eles encontram o Gollum, que foi o antigo portador do Anel antes do Bilbo. E a gente percebe um dos atributos de Frodo relacionados com Jesus Cristo, porque ele sente misericórdia do Gollum. Ele até fala pro Sam, porque o Gollum tenta a todo custo matar os dois para recuperar o Anel. Mas quando ele encontra os dois, eles lutam e o Frodo rende o Gollum. E ele hesita em matar o Gollum. Porque do mesmo jeito que o Bilbo sentiu pena, ele sentiu pena também. E foi misericordioso com a vida do Gollum. E isso, inclusive, faz jus com a profecia que o Gandalf disse pro Frodo. E eu falei no vídeo passado. Porque o Gollum ainda tinha uma missão na Terra-média. Essa missão era de extrema importância, porque sem ele, o Frodo e o Sam não conseguiriam chegar em Mordor. Depois que o Frodo não mata o Gollum vira um guia pra eles, porque ele sabe o caminho de Mordor. Então o Gollum leva os dois pra Mordor, nisso eles encontram Faramir e passam pelo Pântano dos Mortos. Faramir, inclusive, é irmão de Boromir. O Faramir, inclusive, é um personagem 1000 vezes melhor do que o Boromir. Não que isso seja uma tarefa muito difícil, porque se você botar uma palmeira no lugar do Boromir, vai ser um personagem 1000 vezes melhor. E eles chegam nas Minas Morgul. Nessas Minas Morgul, eles passam pelas escadarias e vão pra Toca da Laracna, onde o Gollum revela ser um traidor e atrai o Frodo até a Laracna, que seria uma aranha gigante que existe desde os primórdios da Terra-média. Optei por não botar uma foto da Laracna, porque ela é literalmente uma aranha gigante, nojenta, horrorosa. E existem pessoas que provavelmente vão assistir esse vídeo e têm medo de aranha, então achei melhor poupar o espanto dessas pessoas. E a aranha mata o Frodo. Eu vou falar disso também. E nisso, o Sam ele descobre toda a traição do Gollum, enfrenta a aranha, mata a aranha, encontra o Frodo morto. Ele pega o anel do Frodo e parte o resto da jornada para Mordor. Um detalhe importante: antes do Sam ir embora, ele descobre que o Frodo estava vivo. Alguns orcs encontram o cadáver do Frodo estirado lá e falam: não, ele tá vivo, a Laracna não mata de primeira. Ela dá uma ferroada nas vítimas dela para depois matar e devorar. A ferroada serve só para deixar eles anestesiados, entre aspas. Tá bom. Agora, como dá para associar Frodo e Sam como sacerdotes? O ponto principal do porquê dá para fazer essa associação é o fato justamente de Frodo se oferecer de livre e espontânea vontade para levar o anel até Mordor. Ele abre mão da própria vida para salvar a Terra-média. Do mesmo jeito que Jesus Cristo abriu mão da própria vida para que pudesse ser crucificado em prol dos nossos pecados. E a jornada de Frodo, do Frodo e do Sam, é uma jornada extremamente perigosa, porque o condado era praticamente do outro lado de Mordor. Então eles andam a Terra-média inteira praticamente. Nisso eles têm que lutar com Trolls nas Minas de Moria, ainda no primeiro filme, quando o Gandalf estava vivo. Eles passam pelo Pântano dos Mortos, onde o Frodo quase é sugado pro Reino dos Mortos. E tem toda essa questão da Laracna. E o Frodo, outra atribuição a Frodo com Jesus Cristo, é o fato de que Frodo ressuscita. Nos filmes isso não fica muito claro, fica mais claro no livro. Porque na hora que o Sam tá indo embora, depois que ele já pegou o anel do Frodo, ele vê uma luz emanando do rosto do Frodo, e depois ele descobre que o Frodo realmente estava vivo. E além disso, o Frodo, do mesmo jeito que Jesus Cristo, durante essa jornada, né, pra crucificação, no caso do Frodo, pra destruir o anel, ele é ferido mortalmente várias vezes. Igual eu falei, logo no primeiro filme, quando eles enfrentam os Nazgûl, o Frodo é apunhalado no coração por uma lâmina Morgul. E essa lâmina Morgul, ela possuía entre muitas aspas, um veneno, e era extremamente mortal. Porque a lâmina Morgul foi forjada nas Minas Morgul e foram tomadas pelos Nazgûl, que eram servos de Sauron.
Então toda a maldade de Sauron estava junto naquela espada. E além disso, como eu falei, ele é ferido pela Laracna, pela aranha. E ele é praticamente morto. E depois disso, depois de tudo isso, depois que eles conseguem destruir o anel, a missão do Frodo já estava cumprida. Do mesmo jeito que a missão do Gandalf estava cumprida. Ele guiou toda a sociedade de uma forma ou de outra até a destruição de Sauron. Então os dois deixam a Terra-média no final do terceiro filme, do terceiro livro. Uma cena que eu choro litros. Independente de quantas vezes eu tenha visto o filme, independente de quantas vezes eu leio o livro, eu vou chorar vendo essa cena, mas enfim. Meu Deus. Já citamos o Frodo. Agora o Sam. Por que o Sam pode ser visto como um sacerdote do mesmo jeito que Frodo? Por um certo momento, ele foi o portador do anel também. Então ele se sacrificou da mesma forma que o Frodo se sacrificou para levar o anel até Mordor. E outra coisa, depois que o Sam descobre que o Frodo estava vivo, ele vai atrás do Frodo. Ele volta, ele entra na torre de Irithungol e só possuía orcs, num lugar extremamente perigoso para ele, era um simples hobbit. Ele enfrenta todos os orcs, tudo isso para poder salvar o Frodo. Então ele se sacrifica da mesma forma que o Frodo se sacrificou. Então dá para perceber o sacerdócio dele. Porque do mesmo jeito que o Frodo fez sacrifício para salvar a Terra-média, o Sam fez sacrifício para salvar o Frodo. E bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu recomendo de novo que vocês leiam os 3 livros do Senhor dos Anéis, assistam os 3 filmes, por mais que sejam filmes muito longos, e leiam também o livro que eu estou usando como base para fazer essa série, que é O Messias Vem à Terra-média, do Philip Wright. Se vocês gostaram, deixem um like do canal, se inscrevam aqui embaixo, compartilhem esse vídeo porque deu muito trabalho para fazer. Curtam a nossa página no Instagram e no Facebook. E semana que vem vai ter o 3º vídeo dessa série falando sobre Jesus Cristo como um rei. Deus abençoe.